nós te adoramos essa noite, Senhor. Nós bendizemos o teu nome essa noite. O texto diz assim: e depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra, diga comigo, pedaço de terra, cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor, e quem? E o Senhor operou um grande livramento. Diga o tema da palavra para quem está do teu lado, diga para ele: eu vou reagir. Fala com mais ânimo, diga para ele: eu vou reagir. Fecha os teus olhos, coloque a tua mão direita no coração. Pai, no nome de Jesus, o que acabamos de ler agora foi a tua palavra, e a mesma diz que o Senhor vela, cuida da palavra que sai da tua boca, até que se cumpra. Pai, a minha oração em fé, juntamente com a tua igreja reunida aqui essa noite, é para que a tua palavra se cumpra aqui mais uma vez. Tua palavra que é poderosa para curar, para levantar, para libertar, para animar. Oh Pai, a tua palavra, é por causa dela que estamos aqui. Nós te pedimos, manifesta a tua glória através da mesma, e que todo espírito que não glorifica o teu nome seja banido do nosso meio agora. Todo espírito de perturbação, de distração, seja banido do nosso meio agora. Pai, que toda mente seja levada cativa à obediência de Jesus Cristo. Oh Deus, que todo sofisma, que toda mentira aparente verdade seja anulada agora, e o teu nome seja glorificado. Pai, eu não sei qual é o nome do espírito que rege esse bairro, eu só sei que ele nunca foi e nem será maior do que o Deus Todo-Poderoso. Os teus anjos têm total liberdade para trabalhar nesse lugar e fazer aquilo que lhe apraz. Em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos porque assim cremos. No nome de Jesus, e você diz amém. Graças a Deus. Olha para cá. Eu amo esse texto, como toda a Bíblia. Mas a Bíblia diz que Davi, ele, após ter vencido o gigante, após ter ido ao campo de concentração onde estavam seus irmãos, obedecendo a ordem de seu pai para trazer notícia dos mesmos, a Bíblia diz que quando Davi chega lá, ele escuta uma proposta, e a proposta é o seguinte: olha, tem um filisteu aí gritando, esse mesmo que está gritando, quem vencê-lo, o rei vai lhe dar um prêmio. Aí Davi pergunta: qual é o prêmio? Qual é a recompensa? E ele escuta: olha, esse camarada que vencer esse gigante, a sua casa será isenta de impostos, ele vai se tornar genro do rei. Mais o que? Tem mais alguma coisa que vale a pena? Aí a Bíblia diz que ele escuta: olha, e o rei vai lhe cobrir de riquezas. Davi pergunta uma, duas, três, e lhe respondem a mesma coisa, porque antes de entrar numa peleja, ele quer saber se vale a pena. Aleluia. Aí a Bíblia diz, e você conhece a história, que Davi enfrenta Golias, mata Golias, e aí começa o problema, porque Saul, até então, antes de Davi vencer Golias, ele era um. Após vencer Golias, ele se torna outro. Existe um Davi antes Golias e pós Golias. Eu digo que Davi antes Golias, ele era só mais um filho de Jessé. Davi antes de enfrentar Golias, ele era só pastor de poucas ovelhas, como diz seu irmão. Após enfrentar Golias, ele se torna uma ameaça ao trono de Saul, porque a Bíblia diz que Saul começa a persegui-lo. O propósito de Davi não era roubar o trono de Saul. O propósito de Davi não era confrontar Saul. Só que a vitória que Davi teve sobre Saul foi inevitável, e é aí que mora o problema. Porque a Bíblia diz que as mulheres começam a cantar, e o cântico delas é o seguinte: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. É esse cântico que provoca a ira no coração de Saul.
É esse cântico que provoca o ódio no coração de Saul, porque ele quer tentar entender como pode um menino franzino, sem aparência, como pode ele ter um renome acima do próprio rei? Dá um grito em quem está do teu lado, diga para ele: nem todo mundo está pronto para ver o teu testemunho sobressair ao dele. A Bíblia diz que Saul começa a persegui-lo, e Davi, para não entrar no embate com ele, Davi foge. Não é porque já havia sido ungido a rei que ele vai enfrentá-lo. Não é porque já havia matado o gigante que ele vai enfrentá-lo. Porque tem uma coisa que todo escolhido precisa entender, que toda pessoa que tem promessa precisa entender: que antes que a promessa se cumpra, existe uma estrada chamada honra e princípios. Davi não abre mão disso. Então ele foge da presença de Saul. Em um dos lugares que Davi vai buscar guarida, ele vai se esconder, é num lugar chamado Caverna de Adulão. Qual o nome? Isso. Davi está na Caverna de Adulão. Isso é muito legal, porque o Davi que está precisando de consolo, o Davi, pastor Isaías, que está precisando de uma palavra de vitória, o Davi que está precisando de uma palavra de ânimo, agora tem que oferecer tudo isso a alguém. Tem profeta de Deus aqui essa noite? Tem? Fala para ele: o Senhor vai te dar graça para oferecer para alguém aquilo que você está precisando. É assim mesmo, e é isso que deixa o nosso inimigo confundido, porque a Bíblia diz que quando eu penso que eu estou fraca, quando eu penso que eu vou cair, quando eu penso que é o meu fim, é nesse mesmo dia, oh meu Deus do céu, que eu sou forte. E não é por minha causa, não é por tua causa, não tem nada a ver com a gente, é por causa dele, é o poder dele que em nós opera. Oh, aleluia! A Bíblia diz que Davi começa a animar aqueles homens, porque se juntaram a Davi, quando descobriram onde Davi estava. Se juntaram a Davi, é a Bíblia quem diz, toda sorte de homens endividados, depressivos e covardes. Aquele que ninguém dava nada, aqueles que a sociedade já tinha desacreditado, aquele que todo mundo já tinha aberto mão deles, eles se unem a Davi. E Davi começa a animá-los. Oh, aleluia. A Bíblia diz que Davi faz deles valentes. Eu amo essa história, eu amo esse texto, porque eu imagino literalmente, pastor Josué, Davi virando para eles dizendo: levanta essa cabeça, se anima. Você não é o que falaram para você, você não é a sentença que jogaram sobre você, você não é o sobrenome que carrega, você é valente. Existem sentenças que carregamos que não escolhemos, alguém pôs sobre nós. O Senhor te trouxe aqui essa noite para te dizer: você não é o que pensa, você não é o que falaram, você não é o que Satanás disse, você é valente. Aleluia! A Bíblia diz que Davi os anima, faz deles o seu exército. E dentre esses valentes, alguns se destacam. E um deles é Samar. Olha o que a Bíblia diz. Você está com a sua Bíblia aberta aí? E depois deles, Samar, filho de Agé. E depois dele quem, Raquel? Eleazar, um dos valentes também de Davi. A primeira coisa que eu aprendo com a atitude deste homem é a seguinte: a Bíblia diz que já era de costume dos filisteus. O povo de Israel plantava, o povo regava, arava a terra, plantava semente, regava, cuidava. E eu descobri que a lentilha ela demora entre 80 a 100 dias até que chegue o dia da colheita. Imagine o povo esperando o tempo da colheita. A Bíblia diz que exatamente nesse tempo os filisteus vinham e tomavam e roubavam a colheita. A Bíblia diz que isso era normal para os inimigos, para os filisteus. Então já era de costume. Chegou o dia da colheita, nem adiantava brigar, nem adiantava se esforçar, era só reconhecer que perdeu e meter o pé. Fala para quem está do teu lado: é assim que o teu inimigo pensa quando se levanta contra ti. Fala: o que ele não sabe é que assim como Samar, você vai se posicionar hoje.
Oh meu Deus do céu. A Bíblia diz que todo o exército fugiu, todo mundo correu, e Samar, Raquel, permaneceu no meio. Aí olha o que os versículos anteriores diz assim: e depois dele, Eleazar. A primeira coisa que eu aprendo com Samar, e eu queria que você guardasse no seu coração, é buscar seguir conselhos e exemplos de pessoas que venceram o mesmo nível ou guerras maiores que você. Procurar andar com pessoas que venceram ou estão enfrentando e superando o mesmo nível de luta que você. Sabe qual é o nosso mal? Nós queremos seguir o exemplo de quem nem fé tem. Nós queremos ouvir conselhos de gente que nem processa a mesma fé. Aí você vai contar sobre o casamento, a pessoa diz: minha filha, vai pro divórcio. É assim mesmo. É assim mesmo. O teu filho não tem mais jeito não. Minha filha, o meu eu já desisti. Dá um grito quem está no teu lado, fala para ela: comigo não. Eu vou me posicionar no meio. E depois dele, Samar está seguindo o exemplo de alguém que foi afrontado, de alguém que foi ameaçado e de alguém que também se posicionou, chamou Deus para a sua guerra e não saiu envergonhado. Aleluia. Olha o que a tua Bíblia diz. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra. Já viu quando a ameaça se torna injusta? Uma multidão para conquistar um pedaço de terra. Porque o inimigo da tua alma, ele nunca vem sozinho. O inimigo, quando vem contra nós, ele não vem com a intenção de perder. Não pensa que o inimigo levanta e diz: olha, eu vou lá, vou me levantar contra a casa dela, contra o ministério dela, o ministério dele, e aí quem sabe. Não, ele se levanta e na mentalidade dele, de diabo, de inimigo, ele pensa: eu vou ter vitória. Não tive da outra vez, mas dessa eu vou ter. O que ele não sabe é que mais uma vez ele terá viagem perdida, porque você vai se posicionar no meio. Aleluia. A Bíblia diz que ele se pôs no meio do campo. Era natural na época. Eles plantavam a lentilha, mas não era para comercialização, era para consumo. Então qual seria o ideal? Os filisteus estão vindo? Não briga não, abra mão, depois planta de novo, rega de novo, espera de novo, colhe de novo. Só que teve um dia que Samar acordou decidido e falou: dessa vez não. Não, hoje não. Eu já corri das outras vezes, eu já fugi das outras vezes, mas dessa vez eu vou fazer jus ao que outras pessoas fizeram e foram bem sucedidos. Dessa vez eu vou me posicionar assim como outros se posicionaram e foram bem sucedidos. Fala para quem está próximo a você: experimente imitar posicionamento de quem venceu e você vai ver o que vai te acontecer. Experimente imitar posicionamento de quem permanece, de quem continua, e você vai ver o que vai te acontecer. Aleluia. A Bíblia diz que ele se põe no meio. Ele se pôs aonde? Sabe o que eu amo nisso aqui? É que a Bíblia não diz que foi Deus quem o pôs, foi ele que se posicionou. Quando ele se posiciona no meio, olha aqui, ele está dizendo para o reino do Espírito: pode ser insignificante para alguém, mas se é meu, eu vou lutar até o fim. Pode ser pequeno para alguém, mas se é meu, eu vou lutar até o fim. Alguém pode não dar valor, alguém pode não dar crédito, mas se é meu, eu não vou abrir mão. Fala para quem está do teu lado: não importa o que pensem, se é teu, se posicione hoje.
Ao contrário de Ezequiel 37, a Bíblia diz em Ezequiel 37, que a mão do Senhor o pegou e o pôs no meio do vale. Raquel foi em espírito, foi uma visão, sim, e o Espírito Santo tem ministrado isso ao meu coração. Raquel, quando se trata de um posicionamento espiritual, em uma área em que você não domina, a minha mão te põe. Mas quando se trata de um posicionamento terreno, é você quem se põe. Fala para quem está do teu lado, dá um grito nela, um grito nele. Fala: Deus está te dando graça hoje para fazer aquilo que é para você fazer, para se posicionar na área que é para você fazer, para tomar a atitude que você precisa tomar. Tem alguém entendendo isso aqui? Ele se pôs no meio. Eu imagino o exército correndo, eu imagino as pessoas fugindo, eu imagino o comentário ecoando, dizendo: corre, porque os filisteus estão vindo aí. Alguém gritou, eu posso conjecturar, não posso, meu professor? Vai ficar brigando por causa disso? Vai fazer questão por causa disso? Vai fazer campanha por causa disso? Vai entregar oferta de propósito por causa disso? Eu imagino, oh meu Deus, eu sinto a graça dele aqui. Eu imagino Samar se posicionando, amolando a espada e dizendo: é pequeno, mas é meu. Alguém pode não estar nem aí, mas eu sei o quanto me custou. Eu sei quanto tempo eu passei regando, cuidando, arando a terra. Oh, você trouxe a tua espada, pega ela aí. Você trouxe a tua espada, pega ela aí. Levanta ela para o alto e fala: eu me posiciono hoje. Inferno, escuta isso. O que é nosso tu não vai levar. Oh meu Deus do céu. Não vai levar. Eu aprendi com o Espírito Santo que quando eu me posiciono, o céu desce ao meu favor. Quando eu me posiciono, Deus vem ao meu favor. Olha o que a Bíblia diz: ele se pôs no meio. E sabe o que eu imagino? Deus olhando e dizendo: ele está levantando. Imagina comigo um anjo dizendo: Senhor, vamos descer. Eu desço. Se eu passar, eu já resolvo tudo. Se eu pegar uma espada, eu já resolvo tudo. E o Senhor dizendo: não vai precisar não. Porque quando alguém na terra se posiciona, eu mesmo desço para defendê-lo. Oh glória! Quando alguém acredita, porque esse posicionamento de Samar, ele estava dizendo para Deus: eu confio mais no Senhor do que na minha espada. Eu confio mais no Senhor do que no exército de Israel. Eu confio mais no Senhor do que na força do meu braço. Eu imagino o céu dizendo, eu imagino Deus dizendo: se levantou, se posicionou, fica tranquilo, eu vou descer para te defender. Aplauda mais forte. Misture esse aplauso com glória a Deus. Seja profeta para quem está perto de você e fala: quando você se posiciona, o céu desce para te defender. Oh Jesus, ele se pôs no meio. O que a Bíblia diz? E feriu os filisteus. E feriu os filisteus. E o Senhor, quem? O Senhor. Por mais que eu ore, por mais que eu jejue, por mais que eu faça campanha no monte, por mais que eu entregue oferta com propósito, por mais que eu faça voto, a vitória será sempre do Senhor. Por mais que eu me esforce ao máximo, essa é a minha obrigação, eu dependo dEle.
eu confio nele, eu descanso nele, a minha esperança só vem dele, não está em mais ninguém. Se ele não fizer, ninguém faz. Se ele não intervir, ninguém poderá intervir. Se a mão dele não manifestar, meu irmão, ninguém mais poderá fazê-lo. Ele se posicionou. E aí, Raquel? E aí que quando eu faço na terra o que me cabe, o céu se responsabiliza por todo o resto. Quando eu faço na terra o que é minha obrigação como crente, como alguém que diz confiar nele, como alguém que diz depender dele, o céu se responsabiliza por todo o resto. E o Senhor operou um grande livramento. Aquele dia ficou marcado. Aquele dia os filisteus entenderam que quando alguém se posiciona, que quando alguém acredita, que quando alguém descansa, que quando alguém entrega, quem toma a sua guerra é o próprio Deus. Quem entra nessa peleja é o próprio Deus. Quem pega essa ameaça na mão e diz: nunca mais, é o próprio Deus. Dá um grito em quem está perto de você, fala para ele, quando você se posicionar, fala: o que Deus vai fazer vai se tornar notório. Fala: todos irão saber. Todos irão saber o que Deus fez na tua casa, o que Deus fez no teu ministério, o que Deus fez na tua família, o que Deus fez nos teus sonhos, quando você se posicionar. Alguém olhou e disse: vai morrer à toa, vai se sacrificar à toa, vai se machucar à toa. Não é assim? Não foi assim que falaram com você? Desiste disso, desiste dele, desiste dela, desiste desse sonho, desiste desse ministério, desiste desse projeto. E você com a espada na mão dizendo: foi Deus que me deu. E se foi Deus que me deu, eu vou defendê-lo até o final. Se foi Deus que me deu, eu vou me sacrificar até o fim. Se foi Deus que me deu, não importa o preço, eu estou disponível a pagar, porque eu sei que Ele virá ao meu favor. É assim, foi assim, comigo e contigo a mesma coisa. Olharam para mim e para você e disseram: não vai dar em nada, vai ser igual fulana, e vai terminar a vida igual ciclano, e do jeito que está indo, eu já vi, ninguém na família foi, não vai ser ele que irá. Mas alguém pegou a espada e se posicionou no meio por mim e por você. Olharam para Jesus e disseram: vai morrer por causa dela, vai morrer por causa dele. Mas a Bíblia diz que ele se posicionou no meio, aleluia, na cruz do meio. Oh meu Deus do céu, Satanás olhava e dizia: não faz isso não, por ela não vale a pena, por ele não vale a pena. Mas lá estava ele no meio dizendo: não, eu vou defender, eu vou proteger. Fala para quem está do teu lado: se posicione hoje, porque alguém se posicionou por você primeiro. Você só está aqui porque alguém te defendeu primeiro. Você só chegou aqui porque alguém se posicionou primeiro. Você só venceu. Você só virou de 2020 para 2021 porque Jesus se posicionou primeiro. Fica de pé comigo aí no teu lugar. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Você trouxe a tua Bíblia? Prega ela aí. Eu acredito em ato profético. Tem mais alguém que acredita comigo? Tem mais alguém que está sentindo a presença dele aqui nessa noite?
Pega a tua Bíblia aí, soldado. Pega a tua Bíblia aí, valente. Oh. Você vai dar um passo, eu não sei se é para frente, eu acho melhor ser para frente, para você não ficar próximo a esse irmão, mas só para simbolizar no reino do Espírito que você está indo para o meio. No 3, Raquel, eu não quero falar qual é a área, você não precisa me contar não, mas você sabe qual é o campo de lentilha que você precisa proteger. Se é a tua casa, se é teu ministério, se é os teus sonhos, se é tua família, se é teu casamento, você sabe qual é a área. Pega a tua Bíblia aí. Você que tem, você que a trouxe, oh bendito é o nome do Senhor. Ponha na mão direita. Eu sinto Deus aqui nessa palavra. Eu sinto Deus aqui essa noite, nos dando graça para vencermos mais essa peleja, mais essa afronta. Seja a boca de Deus para quem está perto de você. Fala para ele: dessa vez não, dessa vez não, dessa vez não. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que toda afronta do inferno, que toda palavra do maligno, que toda ameaça do mal, seja na política, seja na saúde, seja esse vírus maligno, não vai prevalecer contra nós. 2, eu declaro que sobre a igreja do Senhor, no Brasil e fora dele, sobre nós não valerá encantamento. 3, nós nos posicionamos hoje, declarando no reino do Espírito que nunca mais ele vai agir nas áreas que agiu e teve êxito. Dá um passo aí no teu lugar, meu irmão, e comece a orar pela área que você precisa. Comece a orar pela área que você tem enfrentado guerra. Comece a orar aí. Eu não sei a área, mas você sabe. Eu não sei aonde é, mas você sabe. Se posicione aí no reino do Espírito. Isso. Eu queria chamar o louvor aqui para cima. Erga as tuas mãos, erga a tua Bíblia e comece a levar a tua voz a Deus em oração aí agora, vai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abre a tua boca e ora, crente, vai. Abre a tua boca e clama, vai. Abre a tua boca e peça. Abra a tua boca e fala com Deus aí agora. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é varão de guerra. O Senhor é varão de guerra. E Jeová é o teu nome. Abra a tua boca e clama aí, crente. Satanás nunca mais vai zombar da tua fé. Satanás nunca mais vai zombar de ti, porque tu está se posicionando hoje. O Senhor está te dando graça hoje. O Senhor está te revestindo de autoridade. Oh meu Deus do céu. Isso, oh meu Deus. Oh Pai, no nome de Jesus, eu uno a minha oração com a oração da tua igreja reunida essa noite. Eu uno meu clamor com o clamor dos teus filhos reunidos essa noite. Senhor, eu não sei qual é o nome do campo, eu só sei que eles estão posicionados como nunca antes, mandando um recado para o reino do Espírito, que eles não irão abrir mão, que eles não irão desistir, que eles não irão descansar, enquanto a vitória não chegar, enquanto a porta não abrir, enquanto a salvação não acontecer. Senhor, nós oramos porque sabemos que tu podes. A tua palavra diz que tu pode tudo, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Glorifica o teu nome na vida dos teus filhos. Honra a sua fé, honra o seu propósito. Mostra para o inferno que ele tem dono e que ela está posicionada pelo poder e autoridade que existe em ti. Nós oramos porque assim cremos, em o nome do teu filho amado Jesus Cristo. Se você acredita, diga amém. Se você acredita, aplauda o nome dele.